O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmos 34, 7, Ministério Pão Vivo. A gente chega para mais algumas lições na palavra do Senhor. No último vídeo, a gente aprendeu aquilo que o batismo é e hoje aquilo que o batismo não é. Conforme 1 Pedro 3, verso 21, conforme esse verso, a princípio, diz que aquelas águas do dilúvio, que através delas foram salvas aquelas 8 pessoas. O texto diz, claro, que elas são figuras do batismo que vos salva. Então, a gente trabalhou naquele vídeo, trabalhou nesse ponto aqui, o batismo que vos salva. Mas o texto não para aí. Vejamos o que vem no complemento. Então, a gente lê todo o verso. Que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne. Tá. Então, veremos o que o batismo não é. O texto está dizendo aqui que não é a lavagem da imundícia da carne. Bem, carne aqui não quer dizer minhas mãos, o meu rosto, o meu corpo físico. Carne aqui quer dizer a vida pecaminosa que a gente viveu. A vida não segundo Cristo, mas a vida segundo Adão. A vida regida pela nossa natureza adâmica. Não vamos pensar que num momento, quando se emerge um candidato, uma pessoa, naquele momento acontece uma lavagem física ou interna instantânea. Não é isso que o texto disse. Mas o que quer dizer a indagação de uma nova consciência? Quer dizer que os nossos pecados anteriores, a nossa vida anterior ao batismo, aqueles pecados cometidos até ali, conforme diz o texto, conforme aqueles textos que mostramos ontem, eles foram desfeitos, eles foram apagados. Por isso, por exemplo, Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Segundo aos Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo
nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O segredo é estar em Cristo. Veja que aí vem o segredo, o mistério do princípio do batismo em nome de Jesus. Em Gálatas 3:27, o apóstolo escreveu que fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E ele fala com mais profundidade quando ele escreveu aos Romanos. Ele disse que fomos batizados na sua morte. A ressurreição dele, naquela ressurreição, eu estava envolvido, você envolvido, mas por quê? Porque batizados em Cristo, ou em nome de Jesus, quer dizer batizados para dentro de Cristo. Então, nada de pensar, ficar naquela ansiedade, isto é, podemos evangelizar cometendo um erro. Ao invés de convidar, insistir com as pessoas para uma entrega da vida a Jesus, ficar insistindo, estimulando-as, dizendo: olha, você precisa ser batizado, como se naquele dia, naquele momento, fosse resolvido todo o problema espiritual da pessoa. Não é assim. Vejam que na igreja em Jerusalém, logo, apesar de os apóstolos presentes, apesar de que com tantas manifestações de Deus, do poder de Deus, tantas coisas boas, pintou logo aquele casal, Ananias e Safira, com aquela mentira. Eles chegaram, aliás, a princípio, o marido Ananias ouviu de Pedro aquela advertência: você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. E você sabe o desfecho daquela história, que acabou resultando na morte de Ananias e Safira. Na realidade, eles já eram batizados? Eram, sim. Faziam parte do corpo de Cristo? Sim. E, até ali, seus problemas espirituais, pecados do passado foram resolvidos. Era preciso andar em Cristo. Era preciso andar no Espírito, que é a mesma coisa. Então, aqui o texto está dizendo que o batismo não é. E o que o batismo é a indagação. Isto é, eu passo a perguntar ou a assumir. Eu assumi diante de Deus que eu vou segui-lo, que eu vou servi-lo. Esta boa consciência é a consciência de uma vida como filho de Deus, como servo de Deus, uma vida santificada. Lembre que Hebreus capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor.
Olha, andar com Deus é maravilhoso. Andar com Deus é muito sério, com resultados infinitos, mas é comprometedor para aqueles que pensam, bem, já que batismo é a solução, já que eu fui convidado para ser batizado, então eu vou lá no tanque ou no rio, vou me batizar e problema resolvido. Não. Você só começou a andar com Deus. E aí então a gente lembra daquela palavra lá em Oséias capítulo 6 e verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.